acredita que Deus existe. Porque como você saberia que Deus existe se não existisse a Bíblia? Tudo bem que a Bíblia fala que a natureza proclama... A Bíblia fala que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza proclama a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Pode ser que você, olhando alguma situação, até mesmo no culto, quando o pastor falou, lendo o texto de Salmo 104, falando que não só, de fato, olhando a natureza, mas sim o que a natureza nos proporcionou. Porque quando Deus criou determinada árvore, determinada pedra, Ele criou sabendo o que aquela árvore seria, o que aquela pedra seria ou viria a ser no futuro. E mesmo os nossos bens ao nosso redor, as nossas coisas, os nossos objetos, eles também proclamam a glória de Deus, proclamam a beleza de Deus. E mesmo se não existisse a Bíblia, proclamaria. Mas você que alega, conhece a Deus, acredita em Deus e não acredita no livro que traz a salvação, que traz a informação sobre esse Deus, que traz o conhecimento desse Deus, de fato você não conhece Ele, ou você não confia nele. E voltando para o nosso estudo de qual que é o propósito da sua vida, né? Primeiro, eu já tendo a responder que todo esse propósito da sua vida, ele começa em Deus. Tudo começa em Deus. Absolutamente tudo começa em Deus. Tudo começa nele, né? Existem vários livros que sugerem maneira de descobrir o seu propósito de vida. Vários. E muitos deles são livros de autoajuda, né? E muitos livros até cristãos mesmo de autoajuda que te ensina a falar sobre o propósito de vida e dão até uma colinha ali de o que você seguir, né? Ele fala sobre a sua vida de importância, dê importância aos seus sonhos, né? Se você tem sonho de fazer determinada coisa, vai e faça. Muito desses livros de autoajuda ensina isso. A maioria, eu creio que a gente pode resumir nisso. Pode resumir em dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça algumas metas de vida, descubra as suas habilidades que você tem, almeje grandes realizações, vá à luta, não tenha preguiça, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas no seu sonho, não desista jamais. Esses são pequenas palavras que em todo livro de autoajuda você vai ter. Só que, de fato, são palavras que vão levar você a pensar apenas no seu eu, apenas no seu desejo, sem pensar o propósito eterno de Deus, né? É lógico que essas recomendações usadas frequentemente vai te dar êxito em toda a área que você for. Lógico que se você descobrir a sua habilidade, você vê que você é habilidoso em determinada área, fazer aquilo da sua profissão, você vai se dar bem, porque você tem habilidade naquilo, você é dedicado naquilo, você vai crescer, você vai progredir, é claro. Mas eu não estou querendo falar apenas do seu propósito de vida carnal, seu propósito de vida material aqui na Terra. Estou querendo falar do seu propósito de vida, por que você nasceu, por que Deus escolheu você para nascer, né? Só que ser bem-sucedido e cumprir o seu propósito de vida não é a mesma coisa. Ser bem-sucedido é uma coisa, cumprir o propósito de vida é outra coisa totalmente distinta, né? Você pode até alcançar os seus objetivos pessoais, né? Tornando-se uma pessoa de sucesso pelos quais você almejou um dia. E ainda assim, você está distante do propósito eterno de Deus para sua vida, né? E você precisa de algo mais do que apenas alguns conselhos de autoajuda. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 16, 25, para ver um pouquinho desse algo mais. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
Jesus dizendo isso aos discípulos. Muitas vezes a gente se dedica, a gente procura fazer todas as nossas coisas, procurando nosso propósito de vida, totalmente egocentrista, e a gente esquece que por mais que a gente tenta achar um propósito de vida, a gente vai perder a nossa vida, como o versículo diz. Mas quem perder a vida por causa de Cristo, esse sim encontrará a vida. Eu não estou dizendo para você hoje abandonar o seu emprego, jamais. Estou dizendo para você abandonar a sua família, jamais. Estou dizendo para você viver o Evangelho de Cristo. Conhecer o propósito que Cristo tem na sua vida. Propósito da salvação, propósito de viver para Ele, de conhecer Ele intimamente. Porque conhecer Jesus não é conhecer o filme que passou sobre a vida de Jesus, conhecer um dos motivos das festas de Natal, não é conhecer um dos motivos da festa de Páscoa, que muitas vezes tem se apagado por conta do coelhinho, do chocolate, muitas pessoas até esquecem, sim, de fato. Mas eu não estou falando para você conhecer esse Jesus que ele é meramente exposto pela mídia, exposto por mera concepção de pessoas que não o conhecem de fato. Estou falando para você conhecer Jesus como você conhece um amigo, como você conhece seu pai, como você conhece sua mãe, como você conhece o seu melhor amigo. E fazer de Cristo o seu melhor amigo. Assim você vai encontrar o propósito da sua vida. E com certeza, Deus vai ter um propósito que isso também vai englobar ali. Vai englobar um serviço, o qual seja para a honra e glória dele, onde você possa servi-lo lá dentro, fazendo melhor. Alguns anos atrás, Gabriela e eu estávamos decidindo ali o que estudar, ver essa questão de propósito de vida profissional. E quando nos deparamos ali, eu trabalho cerca de 10 anos na área da saúde, e ela entrou há uns 3 anos também na área da saúde, quase 3 anos. E quando ela entrou de fato ali com os 2 pés dentro da área da saúde, ela falou assim: Fê, é isso que eu quero para mim. E ela viu nessa oportunidade, começando a estudar enfermagem, e muitas pessoas acabam se distanciando de Deus por conta de algumas questões ali dentro da universidade e tal. Acontece, mas que não é firmado na palavra. Que não é firmado na palavra, que não tem os 2 pés na palavra, acaba se distanciando quando tu começa a ter esse conhecimento. E eu achava muito bonito ela estudando aqui, eu vendo algumas coisas de anatomia que ela estava vendo, e ela falou assim: olha como que é a perfeição de Deus, olha essa questão do corpo humano. E ela falava assim algumas palavras técnicas que eu não tenho conhecimento, mas ela via a mão de Deus, ela via a glória de Deus em cada detalhe, em cada situação, como que o cérebro funciona. Uma das matérias que ela mais gostou foi sobre o cérebro e tudo mais. E ela via a glória de Deus em tudo isso. Ela via as mãos de Deus. E quando você alinha o propósito de Deus, a sua vida ao propósito de Deus, você começa a ter prazer no propósito dele. Voltando aqui ao estudo, a questão é agora, como que a gente descobre o propósito para o qual você foi criado? Como que eu descubro qual é o propósito que eu fui criado? Você só tem 2 opções. E a primeira dela é uma mera especulação. Eu acho que eu nasci para fazer isso. Eu acho que eu nasci para fazer aquilo. Na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, um doutor chamado Hugh Murray, ele é um professor, doutor em filosofia, e ele decidiu entrar nessa pergunta. Ele decidiu entrar nessa pergunta: qual que é o propósito de vida? Qual que é o meu propósito de vida? E ele mandou ali, na verdade não qual que é o propósito, a pergunta dele principal era qual era o sentido da vida. E ele tinha diversos amigos estudiosos, filósofos, doutores, escritores e cientistas e pessoas assim de todas as categorias, assim, muitos cultos, pessoas assim que muitas vezes quando começam a falar, pessoas se reúnem ao redor para poder ouvir, porque sabe que ali tem bastante sabedoria acerca de determinados assuntos. E ele mandou 250 cartas para distintas pessoas dessa
dessas categorias que eu falei, com a pergunta: qual é o sentido da vida? E na maioria das cartas que ele mandou para essas pessoas, a resposta veio como especulação. No meu ponto de vista é assim, eu acho que é assim. E muitos deles também respondem: eu não sei, quando você souber, você me avisa. Só que, felizmente, há uma alternativa além da especulação, porque você só tem duas alternativas, ou é a especulação ou é a outra. Né? E felizmente a gente tem essa alternativa que é além da especulação sobre o significado do propósito de vida, que ela trata-se da revelação. Por que a revelação? A gente pode recorrer ao que Deus revelou sobre a vida na sua palavra. Essa é a revelação de Deus que nós temos hoje. Essa é a revelação de Deus. Não é aquele irmãozinho que fala eis que te digo e diz que está tendo uma revelação. Não que eu queira entrar nesse mérito dos dons, mas a revelação de Deus está aqui. Está na Bíblia. Ou você especula qual é o seu propósito de vida, ou você busca entender através do que ele revelou nas escrituras dele. Amém? E o modo mais fácil da gente descobrir esse propósito é a gente entender que nós somos uma invenção e a gente precisa perguntar para o nosso inventor, que é o Criador, o Deus Todo-Poderoso: por que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? O que o Senhor quer que eu seja para essa nação? O Senhor não deixou a gente ficar às cegas, apenas nos questionando, fazendo conjecturas e perguntando para um e para o outro: qual será o meu propósito de vida? Será que eu nasci assim mesmo? Será que eu sou desse jeito? Será que eu preciso experimentar tudo o que o mundo fala que eu preciso experimentar para poder saber se eu gosto, se eu não gosto, se eu sou, se eu não sou? E tudo mais, nada disso. Você não precisa seguir o que o mundo está te falando. Você não precisa seguir o seu coração, uma vez que você sabe que o desejo que você tem muitas vezes é pecaminoso, segundo a palavra de Deus. Ele claramente revela na sua palavra qual que é o propósito dele. Né? Nas páginas da Bíblia, ele revela todo o seu propósito para as nossas vidas. A Bíblia, ela é o manual do proprietário, que é Deus, que te criou. Né? Ela explica que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia explica. E vamos fazer uma leitura sobre isso, mais um versículo que fica lá em 1 Coríntios 2, capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, os versículos 6 em diante. Diz assim que o manual do nosso proprietário, a Bíblia Sagrada, fala: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém a sabedoria deste século. Perdão, eu vou fazer uma releitura. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse tipo de coisa você só vai ver na Bíblia. Nenhum livro de autoajuda ele vai falar para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. E Deus, ele não é apenas um ponto de partida, o qual você ora para saber o seu caminho, o qual você
Ora para pedir ajuda por determinada questão. Eu tô com um doente na família, eu vou orar para Deus curar o doente. Estou desempregado, vou orar para Deus me dar um emprego. Estou passando uma dificuldade financeira, vou orar para que Deus me ajude nessa dificuldade financeira. Deus não é o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida. Ele é a fonte. E para descobrir o propósito de vida, você deve recorrer à palavra dele, que vai te ensinar. Não existe sabedoria no mundo, né, que saiba sobre a sua vida mais do que Deus. Edifique a vida sobre verdades eternas e não sobre meras especulações, meros achismos, mero modismo, meras coisas que estão tentando imputar nas nossas vidas. Não tente fazer isso. Edifica a sua vida sobre verdades eternas, sobre a palavra de Deus, que ali sim você vai encontrar o propósito de vida. Não sobre a psicologia popular também, como eu falei, sobre histórias inspiradas, estimuladas, sobre pessoas que falam siga o seu coração, assim que é, ele nasceu assim, é assim, ponto final. Não, siga o que a Bíblia diz. Em Efésios 1:11, diz assim, só um minutinho que eu estou abrindo aqui a Bíblia. Se você puder me abrir junto comigo também, livro de Efésios. Capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele, digo de novo, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós fomos feitos herança no Senhor, como diz a palavra de Deus no livro de Efésios. E nesse versículo, ele aponta 3 pequenos critérios aqui que pude identificar com o auxílio do livro que estou utilizando para poder fazer esse estudo. E um dos critérios é: você descobre a sua identidade e propósito quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo, assim como eu já havia falado. Deus, segundo critério, visto também nesse versículo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua existência. É anterior a você achar que você conhece Deus. Muito antes disso, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua ajuda, sem a sua contribuição. Sem a ajuda do desejo do teu coração. Por isso, a gente deve seguir o manual do Criador, que é a Bíblia. Lá nós encontraremos o nosso propósito de vida. E o terceiro critério visto também é que o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior do que você acha. Deus, ele planejou você para a eternidade. E eu quero finalizar com uma pergunta. Uma pergunta para você refletir após esse vídeo. E se tiver alguma dúvida também, pode mandar que a gente responde. E a pergunta que eu vou deixar para você meditar sobre o seu propósito de vida. Lembrando que nada começa em você, tudo começa em Deus. A pergunta é: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Apesar de todos os argumentos ao meu redor, de todas as pessoas falando ao meu redor, de todos os incentivos contrários a fazer o que não é a vontade de Deus, como eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por mais esse momento de estudo, esse momento
em que é feita apenas uma introdução, Pai, de que tudo começa no Senhor, Pai. Uma introdução que nos traz a reflexão, essa devocional traz a reflexão de tentarmos entender qual é o propósito de nossas vidas. Tentarmos focar, ó Pai, não no conselho mundano, não no conselho secular, mas no conselho da Tua boa vontade, Pai, da Tua palavra. Nos ajude, Deus, a entender qual é o propósito que o Senhor tem para nós, ó Pai. Não queremos fazer, ó Pai, além daquilo que é a Tua vontade, ó Pai. Não queremos fazer a nossa vontade, não queremos seguir o desejo do nosso coração, ó Pai. Queremos seguir o Senhor, queremos viver para o Senhor, ó Pai, não para nós mesmos, Deus. Porque nós sabemos que tudo foi criado pelo Senhor e para o Senhor, para a Tua honra e glória, Pai. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor entre em cada lar, ó Pai, que está passando esse vídeo. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, mediante a Tua vontade, ó Pai, aqueça os corações a se voltarem ao Senhor, ó Pai, a buscarem ao Senhor, a lerem, ó Pai, a Tua palavra, para conhecer, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, cada um que está escutando esse vídeo e assistindo também, Pai. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que Deus os abençoe e nos vemos em breve. Tchau, tchau.